Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos, minhas irmãs. Passando aqui para estar deixando uma mensagem, ministrando uma mensagem ao seu coração da parte do Senhor e está falando para você, diante de todos os desafios que você está enfrentando nesse dia, permaneça firme no seu propósito. O que você está passando hoje, se tem um propósito, permaneça firme. Seja na sua vida amorosa, seja na sua vida financeira, seja na sua família, seja em alguma área. Se você está lutando hoje para algo, lá na frente grande, permaneça firme. Mesmo que as lutas para você seja grande nesse momento, seja doloroso, seja difícil, mas permaneça firme. No momento da luta, você não pode contemplar o que vem lá pela frente. Para você não pode conseguir ver. Mas depois que você vencer, aí você vai saber, que valeu a pena lutar, perseverar, permanecer, naquele objetivo. Vejo que muitas pessoas hoje começam, mas não terminam. E muito ter começado bem, mas ter terminado mal, Não conseguiu terminar do jeito que começou. Quantas pessoas que começou o ano de 2024 bem, mas vai estar terminando o ano de 2024 ruim, Então, nós devemos se preocupar como nós vamos terminar o que nós começou. Então, mesmo que você começou um ano difícil, com muitas dificuldades nas coisas, mesmo que você começou um ano, com muitas barreiras em seu caminho, com muitos obstáculos, mas não desiste. Eu quero estar trazendo aqui uma mensagem como reflexão a respeito de Davi. Você sabe muito bem dessa história, quando Davi ele se depara com um grande desafio. Depois de ele ser ungido pelo Senhor, escolhido pelo Senhor para governar Israel, para ser ali o sucessor, aquele que ia assumir o trono de Israel no lugar de Saul, ele ali se deparou com um grande desafio, que foi o Golias. Mas ele viu Golias como uma oportunidade para ele ser uma pessoa diferente, naquela sociedade. Então Davi ele viu, aquele desafio, aquele obstáculo como uma oportunidade, como fosse uma ponte, como se fosse algo que ia promover ele para algo maior, que ia levar ele para algo maior, que ia alavancar, a vida, o ministério dele, o propósito dele para algo maior. Então ele não viu ali aquele gigante como se fosse algo que ia levar o fracasso da vida dele, a derrota da vida dele, o fundo do poço ali da vida dele, não. Mas ele viu ali, através daquele gigante, algo que ia levar ele para algo maior, ou aquilo que Deus queria que ele fosse, Então nós também temos que ter a mesma visão, a mesma perspectiva, acreditar que mesmo diante de todos os desafios dessa vida, de toda circunstância, de toda adversidade, de todos os problemas, de todo desafio, tem algo, depois que nós passamos de tudo isso, tem algo maior nos esperando. E a Bíblia fala em Isaías
capítulo 26, versículo 3, que Deus é com aquele cujo propósito é firme. Deus é com aquele cujo propósito é firme. Então, se você está firme no propósito, e se esse propósito é agradável aos olhos do Senhor, Deus vai fazer que esse propósito seu, venha a ser realizado. Mesmo que o homem tenha dito, você não vai conseguir, não adianta, que não vai dar certo. Eu também já tentei, eu também já fiz, mas não tem dado certo para mim. Ei, escute a voz de Deus. Não é porque não tem dado certo para aquela pessoa que para você também não vai dar. Talvez aquilo que aquela pessoa fez e que não deu certo não é o mesmo que você vai fazer. Talvez aquela pessoa foi por um caminho diferente. E por isso que você deve buscar a direção de Deus, para que você não anda como aquela pessoa no caminho que fracassou ele, mas assim no caminho que vai te levar à vitória. O que levou o rei Saul a ser um rei fracassado? Foi porque ele seguiu pelo seu próprio caminho. Ele seguiu conselhos de pessoas que ele não deveria. E por isso que ele fracassou. Quando ele desobedeceu a voz do Senhor para obedecer a voz daquele que estava próximo dele, que estava ao lado dele. Deixou de confiar no Senhor para confiar nos homens que ele tinha ao seu lado. E a Bíblia fala em Jeremias que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal sua força e aparta o seu coração de Deus, ou seja, deixa de confiar em Deus. Então foi o que Saul ele fez. Ele deixou de confiar em Deus para confiar no homem. E aí foi o fracasso do reinado dele, do ministério dele, do reino dele. Mas Davi, ele foi por caminho diferente. Se Saul fracassou pelo aquele caminho que ele estava indo, Davi falou não. Ele mudou a rota, não seguiu pelo mesmo caminho que levou o seu rei da época fracassar, que levou Saul a fracassar. Ele andou por caminho diferente, mesmo que fosse difícil, porque quando Saul assumiu o reinado de Israel, assumiu o governo de Israel, se tornou líder de Israel, ele pegou praticamente tudo ali com facilidade, Mas Davi não. Davi, quando foi assumir o trono de Israel, depois de 40 anos em diante, ele já tinha enfrentado ali muito desafio. Então significava o quê? Que ele já estava ali qualificado, Ele estava ali já estruturado, ele já estava ali preparado. Por quê? Porque ele passou pela preparação, ele passou pelo desafio. Então, se você quer chegar em algo grande, você primeiro vai passar por essa bateria aí de desafio, de luta, mas lá na frente todas essas coisas que você ter passado, ter enfrentado, vai servir como experiência para ajudar até outras pessoas, a chegar no seu propósito também e permanecer firme no seu propósito. Igual a história do Senhor Jesus Cristo. Quando ele começou o ministério dele, ele começou ali saindo do Rio Jordão, depois do batismo, ele foi para o deserto, ficou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, isolado de todo mundo, em oração ali, em propósito com Deus. E que aconteceu? Aconteceu que quando ele saiu dali do deserto, ele saiu mais forte, ele saiu mais fortalecido,
mais renovado para o seu propósito. Mesmo que no começo tinha sido dolorido para ele, tinha sido ali, né, difícil para ele, né, porque ele estava no corpo humano e tudo, ele tinha os mesmos, as mesmas necessidades nossas, mas mesmo assim ele conseguiu vencer, ele venceu, né, para deixar, né, aquilo que ele fez como exemplo, que nós também, como ele, nós vencemos. Por isso que ele diz que no mundo, né, estamos de passar por aflição, mas ele diz: tende bom ânimo, eu venci. Então esse é o propósito. Mesmo nas aflições nós temos que vencer. Temos que vencer. Temos que vencer. Às vezes você fala assim: mas você não sabe o que eu estou passando. Mas também você não sabe o que os outros estão passando, eles estão também lutando e vencendo. Às vezes você só olha para si mesmo. Às vezes você fala assim: você não sabe o que eu estou passando, você não sabe da minha luta, você não sabe da minha dificuldade, você não sabe dos meus problemas. Sim. Imagine se você também soubesse dos problemas dos outros. Se você soubesse que tem uma pessoa do seu lado que está enfrentando problemas maiores do que o seu, está enfrentando lutas maiores do que o seu, e mesmo assim está lutando para vencer e está vencendo. Então é isso, é um fortalecendo o outro. Às vezes quem está dizendo aqui para você lutar e vencer pode estar passando também por luta e também está lutando e está vencendo, né? Então apenas essa palavra é para te motivar, te impulsionar você a ir para frente, Então continua. A Bíblia fala que Deus é com aquele cujo propósito é firme. Vamos também estar falando aqui sobre a história de Jó. Eu não quero estar alongando o vídeo, né? Mas seja paciente um pouquinho, espera um pouquinho para chegar, né, a chave final desse vídeo. Tem uma história de um homem, e eu creio que você sabe, que enfrentou tanta luta, sabe? Viveu em uma situação que nem eu nem você, se tivesse no lugar dele, suportaria. Porque o que ele passou era algo fora do normal, fora do comum, fora do normal. E o que ele suportou diante de tudo isso, talvez nós não teria a cabeça, psicológico para suportar o que Jó ele passou. Eu creio que nem eu nem você, se tivesse no lugar dele, suportaria, né? Ali era uma cruz que ele estava carregando, e ele ter sentido o peso daquela cruz. Quando Jesus ele disse: se quiser, venha por mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. A cruz significa, as lutas que nós estamos de enfrentar, os obstáculos, as empecilhos, as aflições, as tribulações, as perseguições, as calúnias, as críticas, o que nós vamos, enfrentar nessa vida, até que, nós damos aqui na terra o último respiro. Então, enquanto nós estiver aqui nessa vida vivendo, nós temos que carregar nossa cruz, não largar nossa cruz, Ou seja, não que você vai se apegar ao problema, mas é que você não pode ceder
Você não pode desistir. Ou seja, não é que você deve também estar carregando um problema em toda a sua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Mas é você sempre estar lutando para estar, vencendo todos esses desafios. Pegue a sua cruz, negue a si mesmo. Ou seja, a sua luta. Qual é a sua luta? Qual é a sua batalha? Eu quero resolver o problema da minha casa. Quero resolver o problema do meu trabalho. Quero resolver o problema financeiro. Quero resolver o problema de saúde. Quero resolver o problema do meu casamento. Eu quero estar mais forte espiritualmente. Eu quero isso, eu quero aquilo. Pronto. É a tua cruz. É a tua cruz. Então você deve o quê? Carregar a sua cruz. Você deve o quê? Lutar, porque isso é a sua cruz. Então a cruz de Jó tinha sido o quê? O que se tornou peso, o que se tornou uma cruz na vida de Jó. O que se tornou uma cruz na vida de Jó. Aí você vê o que ter se tornado uma cruz na vida de Jó. Quando ele perdeu os seus filhos, quando foi tirado os seus filhos, os seus amados filhos, quando ele perdeu os animais que ele ter conquistado em toda a sua vida, quando ele ficou doente, enfermo, quando todo mundo deixou ele, quando a mulher disse maldiçoa o seu Deus e morre, quando ela não acreditou mais nele, quando ela ter desistido dele. Então, olha aí a bateria de coisas que Jó tem enfrentado. Mas mesmo diante de todos esses desafios, ele não largou a cruz. Ele não desistiu. Ele continuou lutando, e não desistiu. Porque ele sabia que algo ia acontecer com ele. Ou seja, nessa vida ou em outra vida. Ele acreditava que algo ia acontecer com ele. Que tudo que ele estava ali passando tinha um propósito. Por isso que ele disse para o Senhor, e está lá em Jó 42, que diz: eu sei que tudo tu pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Jó parou de olhar para a situação dele, para o que ele estava vivendo, e começou a olhar para os planos de Deus. Então ele viu que os planos de Deus mudaria a vida dele. Ele deixou de olhar para os planos dele, porque os planos dele ali tinham descido de água abaixo. Tinha sido destruído. O inimigo destruiu os planos de Jó. Os planos de Jó. Mas naquele momento ele acreditou que havia um plano maior do que o dele. E que ele poderia sim confiar nesse plano. E que esse plano ninguém poderia desfazer. Que era o plano de Deus. Então por isso que ele diz: eu sei que tudo tu pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E qual eram os planos de Deus para a vida de Jó? Era restituir, era dar em dobro, era fazer que Jó vivesse mais e a glória de Deus estivesse ali na vida de Jó. Isso é o propósito de Deus para a nossa vida hoje. Lá em Jeremias 29 vai dizer que a palavra do Senhor diz: eu sei o pensamento que eu tenho ao vosso respeito, não um pensamento de guerra, mas de paz, para dar o fim que desejais. Então Deus ele não quer Deus não quer o nosso sofrimento, mesmo que nós sofremos por alguma coisa, mas não é a vontade de Deus que nós sofremos, não é a vontade de Deus. Assim como não era a vontade de Deus o povo, no tempo do profeta Jeremias, ir para a Babilônia. Deus tinha um plano para a vida dele, mas eles não quis o plano de Deus. Ele rejeitou, diferente de Jó, que disse: eu sei que tudo tu pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, Jó aceitou o plano de Deus. Ele sabia que os planos dele estavam frustrados, estavam destruídos, mas ele aceitou o plano de Deus, porque o plano de Deus permaneceria sempre de pé.
E ninguém podia frustrar os planos de Deus. Assim, Deus também queria executar os seus planos na vida daquele povo, que era o povo do tempo do profeta Jeremias. Mas foi o que aconteceu? O povo, não quis, mas continuou, né, na sua prática pecaminosa, caminhando seus próprios caminhos, fazendo suas próprias vontades e tal, até que foi parar na Babilônia, que não era o plano de Deus, que não era, né, aquilo que Deus tinha para ele. Porque o que Deus tinha para ele, como ele mesmo disse, não um pensamento de guerra, mas de paz. O que Deus queria dar para eles era paz, que eles ficassem naquela terra, porém em paz, longe das afrontas dos inimigos, longe das afrontas do inimigo, longe do perigo dos inimigos. Mas o povo não optou para esse lado, infelizmente acabou sofrendo. Então, meus irmãos, se os seus planos, o que você está lutando, se for agradável a Deus, né, e vai glorificar a Deus, Deus vai te ajudar. Então não desiste, permaneça firme, porque Deus vai te ajudar, tá bom? O segredo é permanecer firme. Deus é com aquele cujo propósito é firme. A mensagem de hoje é esse. Deus é com aquele cujo propósito é firme. Pode ser que você é uma pessoa que está orando há muito tempo pelo seu marido que está lá, né, no alcoolismo, seu marido que está lá, né, fazendo alguma coisa que você não aceita e nunca vai aceitar. Às vezes é um filho seu, tal, e você está orando, está pedindo a Deus: Senhor, liberta ele dessa vida, tira ele desse mau caminho. E você vem pedindo, vem lutando em jejum, em oração, em propósito, sempre indo ali apresentando a Deus, incansavelmente falando ali sempre. E eu digo para você, não desista. Mas o tempo está passando. Tô vendo ali meu marido, sabe, se acabar naquela vida. Tô vendo meus filhos ali se acabar. Não sei o que pode acontecer, mas acredita no propósito de Deus. Continua orando, acredita que vai chegar uma hora que Deus vai agir nesse cenário que você está vivendo e vai mudar. Vai mudar, só não cansa. Continua. Faça como Ana, que orava, até que Deus chegou uma hora que Deus atendeu o pedido dela e o sonho dela foi realizado, tá bom? Então confia no Senhor, que Deus abençoe, fica na paz, um forte abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.